Aí tu já sabe, né? Uhum. Aí eu posso usar um túnel? Não, vou ter que... É aqui e pro pessoal que tá né? Eles vão digitando. escutar normal, né? Isso. Tá. Tá bom? Tá, deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu ver se eu tô escutando. Boa tarde, pessoal. Fazer um teste aqui de Ela tira aí volume. a Deixa eu ver se câmera. tá... Ela muta. Boa tarde. Se eu escuto. Boa tarde, gente. Vocês estão escutando? Boa tarde. Isso, eu queria escutar a vozinha. Oi, boa tarde. Só para fazer um teste aqui rapidinho. Boa tarde. Ah, legal. Perfeito. Deixa eu só... Ah, tá tudo bonitinho aqui. Perfeito. Alguém participar. Pronto. Entrou mais uma pessoa aqui. Nós vamos começar agora o nosso treinamento, tá? Sobre alguns produtos da Mongeral Eagle, a MAG. Vou começar aqui fazendo a minha apresentação. Vocês estão aqui, vão assistir aqui, né? Não vão assistir... Eu estou com vocês online e estou com os meninos aqui presencial. Tá? Então, boa tarde aí a todos. Eu me chamo Patrícia Carvalho. Eu sou gerente comercial na MAG. A MAG hoje fica localizada, para quem não sabe, né? Ela fica localizada aqui no Veralves, na rua Rio Içá. Então, já temos alguns anos de atuação pela MAG. Aqui no Veralves. Eu sou gerente há quase um ano pela Mongeral Eagle, então, com certeza, vocês entendem aí muito mais do que eu sobre algumas coisas, mas do produto da MAG a gente acaba se tornando especialista, né, por termos toda essa habilidade dia a dia. Então, eu estou cuidando de alguns parceiros hoje, e estou fazendo os treinamentos justamente para ampliar o portfólio da MAG, né, com vocês, o pessoal interno. Vou compartilhar um material, tá? Eu tenho material em PPT, e como eu falei, a gente vai falar de alguns produtos de vida da MAG. Então, vamos lá. Vou começar aqui a compartilhar e vocês só vão me confirmar se vão estar visualizando. Deixa eu ver se está aqui. Pronto, vamos lá. Uma janela, deixa eu ver se pela janela aqui. E confirmem aí se estão visualizando. Acho que dá para ver aqui também, né? Estão visualizando? Alguém me fala aí comigo, para mim poder escutar, que eu não estou mais vendo vocês. Sim, estou vendo aqui, tranquilamente. Ótimo. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre os produtos individuais e muito rapidamente sobre o coletivo, forma de pagamento. O sistema, também vou fazer uma breve simulação, né, aqui com vocês sobre o sistema da MAG, a parte financeira, que é a comissão, e os canais de atendimentos. Aqui deu uma misturadinha, porque está com... Muito bem, ficou em cima, mas os canais de atendimento do corretor e do cliente, né? Porque é tão importante quanto a gente comercializar, fazer toda essa sensibilização, é a gente também, né, falar sobre, de fato, aí, como que o cliente vai fazer se ele tiver um problema, se ele tiver uma situação para resolver. E eu acredito aqui que todos conheçam a MAG, mas para quem ainda tem alguma dúvida, a MAG ela é uma seguradora de 187 anos de atividades ininterruptas. Só para fazer uma abertura aqui da seguradora. Então, é uma empresa que vem aí passando por gerações e nunca parou suas atividades. Mesmo com pandemia, mesmo com as questões até de guerra de outro país, ela sempre esteve estável, né? E a gente sabe que teve aí a questão do Covid, da pandemia, e fizeram aí, querendo ou não, os números aumentarem, porque as pessoas se sensibilizaram mais, muitas perdas, né? E a MAG entrou nessa causa para indenizar famílias do Covid. Então, vale a gente reforçar, né, que seguradora está por trás, né, desses clientes ou desses futuros clientes. Ressalto também que ela tem a sede localizada no Rio de Janeiro, né, então, uma grande seguradora que cuida dos planos individuais e coletivos, né, ela é especialista em seu mercado e já tem uma abrangência multinacional por estar, né, conectada aí com a Aegon, que é uma empresa holandesa, né, que está hoje junto aí com a Mongeral Eagle.
Desculpa, já falou quanto tempo está no mercado? 187 anos. Deu uma reforçadinha assim e nunca parou suas atividades, né? Uma gigante do ramo segurador e também previdência. Uma das empresas que mais estão no mercado no mundo. Exatamente, uma seguradora de renome. E está no Great Place. Exatamente. Olha aí, conhece. Aqui desde lá já conhece. Tem gente que conhece aí, já trabalhou pela MAG, né? Como corretor, que a MAG, né? Vale informar vocês, ela é uma grande formadora dos profissionais de corretagem de seguros, né? Então, vale reforçar que ela atende internamente e externamente, que é o que a gente está fazendo hoje. Então, por que essa introdução? Porque a gente vai oferecer um produto, a gente tem que ter confiança desse produto. A gente tem que saber quem está por trás, porque o cliente vai perguntar. E o ramo segurador, no caso, a Mongeral, é gigante, mas tem muitas pessoas que não conhecem a MAG. Né? Porque o ramo segurador ele é diferente de um ramo, por exemplo, de imóveis, onde a gente coloca lá um produto e as pessoas, eu sonhei com isso. O ramo segurador ele é diferente. A gente tem que causar esse senso aí nas pessoas, né? A gente tem que mostrar para elas que elas têm a necessidade. Então, a gente causa uma necessidade para poder comercializar o produto. Então, é uma venda muito mais delicada para ser feita. Mas vamos lá, que nós temos um propósito muito forte, né? Que é justamente proteger vidas. É que a gente tem um portfólio gigante dentro da Mongeral Aegon. Nós não vamos falar nem da metade deles, mas vamos falar dos estratégicos, que de fato hoje a gente fazendo esse guarda-chuva com esses 4 a 5 itens, as pessoas já ficam muito bem amparadas, tanto para si quanto para seus dependentes, que a gente está falando aqui do vida inteira na questão de morte. Esse vida inteira eu vou falar justamente sobre o seguro, devido à morte por qualquer causa, né? E aí é pensando exatamente nos dependentes. Vamos falar também sobre o seguro de assistência funeral, né? Muitas pessoas não gostam de falar de assistência funeral, mas hoje ele tem um valor tão pequeno e você fica, querendo ou não, coberto com sua família, né? Pelo menos ali os filhos e o cônjuge, né? Então, é um valor que na hora é alto para quem ficou, e também delicado para quem vai desenrolar esses trâmites burocráticos. A gente vai falar sobre a questão da invalidez, então a gente fala de um seguro em vida, né, essa invalidez por acidente ou por doença, que são os dois requisitos aí que acometem as pessoas, e vamos falar aqui na parte de bem-estar, de doenças graves, que é o que a gente está comentando bastante nesse mês agora de outubro, devido, né, a ser um mês aí que se fala muito na questão do câncer de mama. Então, só para vocês entenderem o que a gente vai repassar aqui hoje. Começando aí pelo primeiro, né, que a gente está falando de morte. Nossa, é bem complicado, mas ela está aí para qualquer um. E a gente tem que proteger os nossos dependentes não só em vida, porque a gente trabalha por eles, muitas das vezes pelos nossos filhos, ou por alguém que depende da gente financeiramente. Mas numa questão, se a gente tiver a vida interrompida prematuramente e deixar dependentes, né? Então, se isso acontecer, a gente fez esse planejamento, então, na sua falta, como seus dependentes se manterão financeiramente? Então, nós estamos muito realmente acostumados a trabalhar diariamente, mas a gente tem filho aí de 2 anos, de 5 anos, em idade escolar, em idade que tem toda uma dependência financeira dos pais. Então, imagine que caso aconteça algo com você e seu filho fique. Será que ele vai ter a outra pessoa para dar continuidade como você estava cuidando? Não, vai ficar um pouquinho mais apertada. Então, essa criança se estuda numa escola particular hoje, ela vai precisar deixar a escola particular e vai para uma pública. Então, existe todo um trabalho aqui por trás, pensando exatamente nessas pessoas que hoje dependem, né, do provedor principal. Então, ao contratar essa solução voltada, né, para esse risco de morte, o cliente poderá garantir tranquilidade para o futuro e os projetos dos seus dependentes. Então, a gente tem uma lógica de cálculo, né, onde a gente fala que a questão de você fazer um seguro hoje por morte, se você tem bens no seu nome, claro que isso também vai ficar para os seus dependentes. Para que eles possam movimentar, se caso venha lhe acontecer algo, eles vão precisar mexer aí um valor de 15% a 20% do valor que você tem sobre inventário.
né? E o que isso acontece, essa questão de inventário? É um valor que, às vezes, a pessoa não tem para desenrolar um carro que está no seu nome, uma casa, e aí não pode vender. Realmente não pode nem movimentar, vai ter que utilizar, e sem questão judicial. Então, existe também todo esse trabalho sucessório que o seguro de vida hoje pode, né, garantir aí para quem fica. A gente entende também nos cálculos, estudos pela Mongeral Egon, que uma família ela vai ter um impacto muito grande emocionalmente na perda dos seus entes queridos. Isso é fato. Ou do ente querido. Então, para que ela venha se recuperar, ela vai levar pelo menos 3 anos. Não se recupera emocionalmente, mas financeiramente ela leva uma média de 3 anos ali para se estabilizar, e muitas famílias levam muito mais que isso quando perdem um provedor principal e não conseguem se reestruturar financeiramente. E aí a gente fala de vários cenários, tá? Vida Inteira é o nome do nosso produto, né, de questão de seguro de morte. Ele está aí de 16 a 85 anos, não pode ser comercializado para essas idades. Vou passar até um pouquinho mais aqui. Morte natural ou morte acidental. Então, cobre todos os 2 tipos, né? E tem também a possibilidade de inclusão do cônjuge. Então, pode fazer um plano 2 em 1 para ficar os 2 cobertos, caso venha acontecer algo com um ou com o outro, estão cobertos. A indenização é única, então, caso venha acontecer, eu fiz lá um capital de 200 mil, esses 200 mil vai para a conta lá do dependente, numa média de até 30 dias, né? Depois de tudo for comprovado que é solicitado pela seguradora. O beneficiário, qualquer pessoa indicada pelo seguro da proposta. Então, vamos lá, a gente está falando de beneficiário filhos, cônjuges, mas pode ser outra pessoa que você tenha determinado na hora que você fez o plano. A vigência vitalícia, quando fala vitalícia, é que o seguro vai embora até a pessoa mesmo cancelar. Não tem carência, olha só, é importante falar, mas é obrigatório a DPS. Patrícia, o que é DPS? É Declaração de Saúde, né? Pessoal de saúde. Então, uma pessoa que tem hoje uma pré-existência, algum tipo de doença crônica, quando ela vai fazer o seguro, ela identifica na hora que a gente está fazendo ali o cadastro, que ela tem uma doença, aí a gente vai mandar assim mesmo, porque é importante a gente mandar a informação correta, e a seguradora vai analisar a viabilidade dela entrar ou não no plano. É claro que o que a seguradora pode fazer? Solicitar os últimos exames dessa pessoa para ver como está a saúde dela naquele momento. Aí a gente manda lá para a seguradora, ela analisa, aí vai ser contemplado ou não com seguro, porque existe essa possibilidade, já para deixar aí, né, atento. Eu peguei uma pessoa que tinha diabetes, hipertensão, ela não vai poder entrar? Não significa isso, significa que a gente vai fazer uma análise primeiro, tá? Mas, por favor, se tiver, não omitam a informação, ela é muito importante, porque lá na hora, se precisar receber o benefício, a família, e tiver constatado que ela tinha algo e não colocou, a família pode não receber, tá? Então, por isso que é importante a gente mandar do jeito que tá. E vamos lá, carência, como eu falei que não tinha, mas tem uma para questão de suicídio, tá? 24 meses, né, caso venha acontecer algo, vai ter uma carência aí, né, para suicídio. A partir dos 61 anos, né, vou fazer um plano para quem tem 61 anos para frente, vai ter uma carência também de 24 meses para morte natural, né? Aí o pagamento da indenização, no caso, seria progressivo dessa pessoa de 61 anos. A outra carência, que agora já está bem mais quase saindo, né, a do Covid, né? Então, morte decorrente do Covid para os não vacinados, também tinha essa carência aí de 90 dias, para não vacinados, tá? Vale ressaltar. Dentro dessa questão do seguro desse seguro vida inteira, né? Morte qualquer causa, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro? Aqui vocês, está tranquilo? Deu para entender, né? E aí, nesse mesmo pilar, né, que a gente tem aqui, falando e pensando independentes também, a gente tem o seguro de assistência funeral, que a gente chama de SAF. Ele é indicado para pessoas que buscam tranquilidade financeira para a família diante da perda de entes queridos por morte natural ou acidental. Ele vai reger quase o mesmo plano da primeira cobertura que eu falei há pouco para vocês, idade de ingresso 16 a 85 anos,
né, cobertura por morte natural ou acidental, que é a mesma, né, que a gente acabou de falar também, e esse plano, ele se estende aí ao cônjuge e aos filhos enteados sem limite de idade. Então, existem muitos planos hoje de assistência funeral que, o filho até 18 anos, ou até 21 anos, o nosso não, ele está totalmente reformulado. E ele tem aí o reembolso no luxo de 5.500 ou no super luxo de 7.000. Só que esse plano, sem ser o reembolso, ele é super completo. Então, a pessoa realmente faz um plano assistência funeral com tudo que tem de direito num momento delicado desse, né? Então, uma família está totalmente abalada com a perda do ente querido. Ela ainda tem que mexer nas situações burocráticas, né? De fazer esse processo é bem delicado. Então, quando ela tem um seguro, ela aciona, e o seguro já tem uma empresa local aqui que trabalha com ela, e aí ele pode fazer todos os trâmites por lá, os dependentes, as pessoas que vão ficar responsáveis por isso. Vai ter a questão do velório, do enterro, coroas de flores, o enterro como o jazigo, essa parte toda está dentro desse plano, tá, pessoal? E vale lembrar também que tem muitos clientes que viajam, que estão numa cidade próxima daqui no município, nós temos translado dentro desse pacote de assistência funeral, que significa, a pessoa está lá no Rio de Janeiro, Deus o livre, aconteceu uma coisa com ela lá, tem que trazer, de repente, o corpo para a cidade de origem. Isso tem um custo altíssimo, custa numa média aí de 60 mil para trazer um corpo. Então, vocês imaginam que a família está aqui, com uma notícia terrível dessa, e não tem como financeiramente buscar essa pessoa em outra cidade, vai ficar para lá, pessoal. Então, se ele tem esse plano aqui, a família pode acionar o plano, inclusive dar viagem para essa pessoa ir lá buscar, né, de avião, o seu ente querido e trazer, né, dentro das conformidades. Então, só por isso aí já tem um grande diferencial, né, muito recomendado para quem viaja demais. Então, aí vale vocês saberem dar informação para o caso, né, de comercializarem. Carência, não há, né, morte acidental, então, a partir do momento que aconteceu uma morte acidental, tá pago ali, né, ele já tem direito ali a utilizar esse benefício aqui de assistência, né. E aí, o restante de carência, ele tá junto com o outro plano contratado lá, que eu falei o primeiro, suicídio, lá, os 24 meses. Tudo certinho por aqui? É o que vocês já conhecem hoje, já tem uma comunicação em relação a seguro, né? Então, a gente sabe que, apesar de ser delicado, a gente tem que falar, dar os nomes corretos ao que a gente está comercializando, né? A gente se trava, às vezes, mais do que o cliente. Então, se a gente faz isso, a gente não vai conseguir levar o nosso negócio para frente, né? É delicado falar, mas é muito melhor a gente levar o propósito de cobrir aquela família do que, de repente, a gente poder ter falado, a pessoa tiver condição e a gente deixou passar, né? Então, são propósitos. E agora a gente entra no outro pilar chamado invalidez. É delicado também, porém, né, essa situação é uma pessoa em vida. Caso ela seja acometida de uma incapacidade permanente e que comprometa ela de gerar renda, aí ela precisa ter aí ou um dinheirinho guardado, né, um pezinho de mês. Se ela não tiver e ela é autônoma, por exemplo, ela vai passar necessidade. Ou a não ser que ela tenha uma família que tem condições boas, né? Então, a questão da invalidez é um pilar muito delicado. Por quê? Porque uma pessoa normal, ela está pronta para fazer todas as atividades do dia a dia dela. Uma pessoa cometida com uma invalidez, ela vai passar por um processo inteiro. Às vezes, ela vai precisar mexer na sua casa, fazer novas adaptações, é uma cadeira de roda, é uma barra, é um ajuste no banheiro, é custo. Às vezes, essa pessoa não tem ninguém para cuidar dela, vai precisar pagar uma enfermeira à parte, ou um cuidador à parte. Então, todos esses custos vão precisar sair de algum lugar. E como eu falei, se essa pessoa não fez ali um pé de meia, ela vai passar necessidade. Mas se ela fez um seguro, ela vai ter dinheiro, pelo menos, para tirar essas questões mais delicadas. E aí a gente está falando aqui de uma invalidez por qualquer causa, seja por acidente, seja por doença. Né, com majoração, porque o plano da MAG tem mais uma majoração, paga até 100% uma invalidez, que for, no caso, a perda de uma mão, a perda do dedo polegar, que é o metacarpiano, ou uma das visões, que no estudo aí dos médicos não é considerado uma validez total,
Só que a MAG majorou nessas perdas. Por quê? Tem algumas profissões que os profissionais não conseguem mais executar na perda de um desses que eu falei para vocês. Médicos, principalmente dentistas, perdeu um dedo, nem o cirurgião não vai me fazer cirurgia. Vocês entendem que existe uma invalidez permanente porque ele não tem mais capacidade de gerar renda? Então, a MAG, ela majorou a questão do invalidez. No caso, agora tem para classe médica. Não. Pode ser qualquer pessoa que contrata, porque esse aqui, ele está estendido. A gente tem um benefício voltado só para médicos, como ele falou, só que esse aqui está estendido para todos, tá? Vamos lá, já falei que ele é majorado aqui, a idade de ingresso é de 16 a 60 anos. Então, aqui ao lado está informando o que é a majoração, que é a perda de uma das mãos, perda da visão de um dos olhos ou a perda do dedo polegar, incluindo, né, o caso metacarpiano. Até aí tudo bem? Rapidinho fazendo só um overview. Morte por qualquer causa, invalidez por qualquer causa. É o que a gente falou, tá? E aí a gente vai falar agora de uma linha chamada bem-estar, que já pega assim, já sai um pouquinho desse conceito da questão de morte e invalidez. E a assistência funeral que a gente falou. Então, vamos lá, vou fazer um plano para um cliente, né? Vou fazer um plano para um cliente X, eu posso oferecer para ele, pensando nos dependentes dele, o morte por qualquer causa, que é a vida inteira, posso oferecer uma invalidez também por qualquer causa, e o seguro assistência funeral. Pronto, esses três aqui eu vendo para um cliente. Tá? Ele está completo, se a gente for olhar, certo? Eu já fiz uma cobertura. Patrícia, quanto é que vai dar isso aí? Depois a gente vai abrir um simulador rápido, onde eu vou fazer uma simulação para vocês verem que não é nada de outro mundo, tá? São valores de acordo com a idade. Agora a gente vai entrar num pilar chamado bem-estar, né? Então, ter sua qualidade de vida comprometida por problemas de saúde. Nós estamos falando de Outubro Rosa, a gente está falando do câncer de mama. Câncer é uma das piores doenças que podem acometer o ser humano. Então, a gente vem sensibilizando muito nessa questão de doenças graves. Mas só o câncer é doenças graves? Não. A gente tem AVC, Alzheimer, mal de Parkinson, e entre outras, insuficiência renal, entre outras doenças aí que são consideradas avançadas. Mas vamos lá, eu, Patrícia, não tenho histórico de diabetes na minha família, mas eu tenho histórico de hipertensão. Será que eu posso ser acometida com hipertensão pelo meu histórico? Sim, por quê? Porque são doenças, teoricamente, né, hereditárias. Eu posso ser acometida, mas posso não ser. Só que a probabilidade de eu ser acometida é muito alta, certo? Uma pessoa que tem no seu histórico familiar câncer, pode ser acometida com câncer? Também pode, porque também existe o estudo hereditário. Para essas pessoas, e não só para elas, porque nem todo mundo que tem câncer hoje foi hereditário, né? Realmente tem outras situações. Para essas pessoas, a gente desenvolveu o nosso doenças graves. O doenças graves são 3 módulos. O doenças graves essencial, que a gente cobre o câncer leve, moderado e avançado. O módulo 2, que a gente fala aqui, aí eu já venho para cá mostrando para vocês. O módulo 2, que é o doenças graves plus, que ele já pega esse módulo de doenças graves essencial e mais Alzheimer, AVC, infarto agudo do miocárdio, né, insuficiência renal, Parkinson, entre os outros que estão aqui. Ah, mas tem um mais completo? Tem, é o Doenças Graves Premium. Doenças Graves Premium já pega a cobertura do DG Plus, que é esse aqui completo, e mais essas outras doenças que estão aqui, coma por traumatismo craniano, danos cerebrais, doenças hepáticas. Então, esse plano chamado doenças graves é indicado para qualquer pessoa, seja mulher, seja homem, seja com histórico de doença na família, seja com quem não tem histórico na família. Agora, vamos lá, você está aqui, poxa, eu conheci o doenças graves, eu vou contratar mês que vem. E aí te dá um piripaque em casa, na semana antes do mês que vem, tu teve um piripaque, foi no médico, o médico disse bem assim, analisar sintomas relacionados a um AVC.
você já passou um histórico lá com o médico de possível AVC. Se tu faz o plano depois, pode ser que isso te atrapalhe a receber um benefício se for confirmado. Porque tu não tem que fazer o plano depois que tu tem um diagnóstico prévio. Tu tem que fazer o plano antes do diagnóstico. Porque se tu tiver o diagnóstico, você só vai receber a indenização que você vai fazer. Por exemplo, 50 mil, 100 mil de capital para tratar uma doença. Câncer é uma doença cara, caríssima, né? Caríssimo. E aí, pessoal, imaginem só, a gente fez um estudo recente sobre essa doença e a gente percebeu que um cuidador é quase, vamos supor, uma diária, né? Então, se for mensal, 2.500. Se for uma diária, não é menos que 100, né? Se a pessoa tiver que fazer uma quimioterapia fora a parte, é uma fortuna, pode chegar até 60 mil, 10 mil a 60 mil. Essa pessoa, se tiver um tratamento pelo SECOM, ela ainda vai ter que comprar remédio fora a parte, sem ser do SECOM? Sim. Vai, e também são caros, porque tem pessoas sem dor e tem outros remédios. Então, imagine tantos custos que a pessoa, mesmo ela tendo plano de saúde, tendo alguma condição, ela precisa de um pouquinho a mais para tratar. Teve até um exemplo, numa última palestra que a gente teve, colocando assim, uma pessoa que acabou de descobrir um câncer, no estágio inicial, gastou uma média de 85 mil, fazendo, né, com o dinheiro que tinha reservado, e uma no estágio mais avançado, vai de 30 a 60 mil. Olha só, isso para curar ou não, né, para vocês verem o tamanho do estrago que uma doença grave faz na gente. Então, pessoal, quem tem um pouquinho é melhor de quem não tem nada. Quem não tem nada realmente vai ficar nas mãos do sistema público. Patrícia, mas o cliente disse que ele tem plano de saúde, ele vai ter internação, ele vai ter medicamento local. Ok, vai. Mas a adaptação na casa dele, ele vai ter? Se ele precisar? Não. O cuidador na casa dele, ele vai ter pelo plano de saúde, se precisar? Não. Alimentação, remédios externos, todo esse custo, ele vai precisar de um valorzinho à parte, né? Então, se ele vai precisar de um valorzinho à parte, esse plano é um super plano para qualquer pessoa. Então, o nome dele é doenças graves. Geralmente, a gente vende esse módulo aqui, que é o completo, doenças graves premium. Por quê? Porque vem o câncer, que é esse daqui do essencial, de todos os níveis, começando com 30% do capital, vai para 50% se for avançando, e no estágio mais grave ele paga 100% do capital. Então, se a pessoa contratou 100 mil, né, e tiver um câncer de nível moderado, ela tem 50% dos 100 mil. Né, 50 mil. Se esse câncer avançou, né, ficou grave, aí ela pode pegar os outros 50% para inteirar os 100% que ela contratou e é 100 mil na conta dela, tá? Ela não precisa comprovar tratamento, ela precisa comprovar a doença. Beleza? Porque geralmente eles pedem a comprovação de exame, não sei o quê, faz isso para poder ganhar um valor. Não, ele vai ter que comprovar a doença. Ah, tá o câncer no nível tal, beleza, daqui o documento lá, o do médico, aciona o seguro para receber o dinheiro na conta. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Vocês já conheciam esse plano? Pessoal que está online? Tá tudo certinho? Tudo certo. Beleza. Então, vamos avançando aqui. Ah, só para tirar uma dúvida. Patrícia, o cliente pode contratar só esse daqui, sem ser aqueles outros que tu falou? Pode. Esse aqui pode ser comercializado sozinho. Vou já mostrar uma tabela para vocês de valores, tá? Os outros, pode ser comercializado só aquela assistência funeral lá, que é uns R$8, R$7? Não, ele só pode ser contratado se tiver um módulo de vida. Ou esse aqui, que é o doenças graves. Ele contratou doenças graves e mais assistência funeral, beleza. Ele contratou lá o vida inteira, que é morte por qualquer causa, mais o assistência funeral, beleza. Fechado? Avançando aqui para a gente falar em números, né? Patrícia falou, mas eu não entendi quanto isso sai para o cliente. Então, vamos fazer uma média bem rápida. Eu trouxe aqui a imagem das tabelas, inclusive eu vou deixar algumas por aqui, onde a gente fez umas simulações a partir da idade e do capital para ver quanto essa pessoa paga. Então, vamos lá. Tem aqui
um cliente entre 36 e 40 anos, 36 e 40 anos. Se ele contratar o módulo de doenças graves plus, olha só, 116 mil ele vai ter por R$50. Com R$50 ele consegue uma cobertura de 116 mil. Olha só, um super investimento aí para uma situação dessa. O que significa? Ele vai pagar 50 mensal e caso seja cometido com uma doença grave, ele pode acionar até os 116 mil na conta dele para ele fazer o tratamento dele. Se fosse o plano premium, que tem todas as 28 coberturas, são 28 diagnósticos, tá? Nessa mesma idade de 36 a 40 anos, olha só como o capital diminui um pouquinho. Por quê? Porque é um plano mais completo. Então, quando a gente fala aqui, ó, do capital, ele fica 73 mil, né? 73 mil pelos mesmos R$50. Diminui um pouco a cobertura dele. E aí, um exemplo para uma pessoa um pouco mais de idade. Ele fica no mesmo valor, sendo que a cobertura é ampla e a outra... Tá, vamos lá, porque o doenças graves é esse aqui, ó. O Plus. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, deu uma... Acaba sendo vantajoso Aqui. o Plus, né? Não, olha só. O Plus tem quantas doenças? Tá. Tem o Alzheimer, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, É o prêmio. com mais os 3 câncer, né? 10, 11 e 12. Sempre que o valor dele... Isso, aí ele consegue no prêmio mais questões de doença, todas essas aqui, ó, e mais essas. Então, tem 28 diagnósticos. Então, ele tem mais no prêmio. Aí, ele realmente fica um pouco mais caro, porque ele tem mais coberturas para oferecer para o cliente. Fez sentido, pessoal? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, vamos lá. Assim, esse aqui tem mais cobertura. Não, mas aí o valor para receber. Que... Tá, tem mais prêmio. Aí diminui. Mas por que diminui no prêmio? Porque tem mais doenças. Perfeito. Porque ele tem mais coisas para oferecer. Mais possibilidades. Meu Deus. Tem mais possibilidades. Mais chance de conseguir, né? Deu para vocês entenderem aí, pessoal, a dúvida? Ó, a pergunta foi por que sai, né? O capital diminui no prêmio na mesma idade. Porque no Doenças Graves Premium, a gente oferece mais diagnóstico para esse cliente. Então, o plano tem muito mais possibilidades aí para ele, aí realmente vai ficar um pouco mais caro. Tem mais, né, uma outra doença que não tem no Plus. Que pode até ser que você tenha falado. Tá, pode perguntar. Essa declaração, ele mesmo vai responder, porque aí depois, por exemplo, Tá. Vamos dizer, dessa idade também. Às vezes a pessoa é saudável nessa idade. Tá bom. Aí chega, tipo, daqui a um tempo ele descobre que tem algo. Ele não mentiu, ele só não sentia nada. Tá. Como é que faz essa Como é teu nome, meu bem? Alexandre. A Alexandra fez uma pergunta aqui, pessoal, sobre a DPS, que é a Declaração de Saúde. Como é que ele vai fazer? A partir do momento que você pegou as informações dele, você vai levar para o sistema, né, da MAG. Aí, no sistema da MAG, que eu vou já mostrar para vocês, vocês vão colocar os dados pessoais, depois os planos, e depois, lá na frente, vai pedir a declaração de saúde. O próprio corretor faz a declaração de saúde junto com o cliente. Aí já vai perguntar, oi, Joãozinho, tudo bom? Me diz uma coisa, você é fumante? Aí ele vai dizer, não. Se ele disser sim, quantos cigarros você fuma por dia? Vai pedir essa informação também. Você está bem de saúde? Tem alguma doença? Toma algum remédio? Ah, sim, eu tenho diabetes. Aí registra lá diabetes. Toma alguma medicação? Sim, tomo metformina. Então, mais ou menos assim, vocês vão registrar na declaração de saúde naquele momento. Ah, mas Patrícia, ele entrou 100% saudável, tudo não, a declaração de saúde dele é perfeita. Mas depois de 1 ano, ele adquiriu uma doença. É para isso que ele fechou o plano. Que caso ele tiver alguma situação, ele quer ser beneficiado. Ele não tinha nada quando ele entrou no plano, tá tudo certo. É pedido algum comprovante, assim, de que... Não, é boa fé. É boa fé. Mas vamos lá, ele mentiu. No dia que for precisar receber um benefício, pode dar ruim, porque
todo histórico de médico é registrado num sistema nacional. Sim. A seguradora é conectada. É isso que eu imagino. Só se você estiver junto com ele mentindo, porque o corretor, ele responde, ele tem responsabilidade. Ele não tem, vai lá e coloca quem não tem. Se o corretor não sabe, o corretor foi enganado junto com a seguradora. Verdade. Aí ele tem que acabar Isso. com a mentira dele. Não pega para você. Não, porque é um contrato de boa fé. A gente está acreditando naquilo que é registrado. Se o cliente disser bem assim, eu falei para ele, tiver prova, é também história. pode até mentir, mas se ele tiver registro no SUS, Exatamente. isso também compromete. Não SUS, todo o sistema, tá? Todo Que ele for sistema. foi fazer médico. Ele não tem laudo, ele só tem suspeita, de repente sentiu mal. É muito comum a pessoa sentir mal, chegar lá na SPL, o cara falou assim, tá com a tua pressão alta. Ah, sim, perfeito. Tu é hipertenso. Certo. Só que, às vezes, a pessoa está com uma dor severa, uma dor de estômago, e automaticamente Sim, Não a é. pressão arterial ela se Isso. eleva. tudo bem, perfeito. Então, o laudo seria, digamos, eu declaro que eu tenho pressão alta. Se ele tiver um laudo comprovado através de exames, Já falo para vocês aqui a pergunta do livro. isso aí é válido, mas o cara, eu faço suspeito. Eu acho que eu tenho isso. Sim. Achismo existe no. Não. Ó, o Lima tá falando o seguinte: tem cliente que diz bem assim, fui no médico, eu estava passando mal, e lá eles disseram que eu estava com a pressão alta. Ok, eles disseram que estava com a pressão alta, mas a gente pode ficar com pressão alta por um susto de alguma coisa, isso não significa que nós somos hipertensos, beleza? Então, se o cliente não tem laudo confirmado pelo médico, você não vai colocar lá que o cliente tem hipertensão, senão vai dar ruim, né? Porque vai pedir a documentação de exames. Aí o cliente, não, mas eu nunca fiz esses exames. Ele não tem nada confirmado. A mesma coisa perguntar assim, você já teve Covid? Eu tive. Quando foi o diagnóstico? Não, eu acho que eu tive. Então, não tem diagnóstico, é não. A resposta é não. Não vamos criar informações a mais. Ou tem ou não tem. Ou o médico laudou ou não laudou. E tá tudo certo, tá, pessoal? Que existe isso. E aí, pessoal, aqui finalizando essa etapa, a gente tem alguns serviços assistenciais, que é a proteção PET, que é uma proteção simplificada. Todas essas 4 aqui custam R$7, só podem ser contratadas com alguma dessas que eu falei para vocês. Proteção PET, crematório, vacinas, hospedagem, cirurgia até R$800. Por ano, esses serviços são renovados. Então, é simples. Saúde premium, telemedicina, o cliente, né, só quer ligar para saber o diagnóstico, fazer uma leitura de exame rápido, alguma coisa assim. Saúde premium, bem restrito. Residencial, a troca de um telhado, de uma parte de um telhado, uma manutençãozinha da chave, serviços pequenos, que também pode ter nesse... Não é aquele, assistência residencial, não é, bem pequenininho, com alguns serviços imediatos e renovados por ano, que é uma vez por ano. Auto prêmio, a mesma coisa, um reboque, um chaveiro, um táxi, só coisinhas pontuais emergenciais. Então, isso aqui é para quê? O cliente, principalmente essa primeira proteção PET, é um gancho comercial. Poxa, o cliente queria porque ele tem lá 5 gatos, ele gostou dessa proteção PET, mas ele só pode contratar se ele fizer um seguro de vida. Ou ele só pode contratar se ele fizer uma doenças graves. Ele não pode contratar sozinho. Então, isso é um gancho comercial. A gente usa muito esse proteção PET, tá? Que é bem funcional também, se a gente for avaliar. Patrícia, eu tenho 5 PET, eu vou fazer só o proteção PET, qual o animal que vai entrar? O primeiro que tiver doente, o primeiro que der ruim, não vai ser registrado tá? E só pode ser gato ou cachorro, só para vocês, gato e cachorro, né? Só para vocês terem essa ideia rápida. E aí a gente vai saindo daqui da parte de produtos, e só para finalizar esse leque de produtos, a gente tem muitas outras opções, e aqui, fazendo um overview rápido, a gente falou de quê? Queria que vocês me ajudassem. Seguro de vida, qualquer causa. O que mais? Funeral, pet, cobertura de doenças graves. Certo. Teve invalidez aqui? Sim. Também. Por qualquer causa também. Se o cliente quiser contratar só doenças graves, ele pode?
Pode, grave, pode. Só doenças graves, que é só esse aqui, Uhum. R$50. Se ele quiser contratar só o assistência funeral, ele pode? Não. Não pode. Porque o assistência Não. funeral só pode se tiver algum desses outros dois. Porque ele é R$7, R$8, dependendo da idade. Perfeito. O assistência não pode, tá? E aí, pessoal, a gente vai falar agora de umas formas de pagamento só para entender. Patrícia, tá bom, vou fazer esse plano aí para o meu cliente, vamos pagar como, onde, tem as opções de boleto, mas essa daqui é a mais perigosa de todas. Por quê? Porque o cliente esquece, né? Nós somos brasileiros, não somos obrigados a lembrar de nada. Então, ele vai lembrar na hora que precisar, mas não pagou, não vai receber. Então, a gente tem que ficar de olho nesse cliente que vai fazer boleto. Para quê? Se você tem 5 clientes, fica olhando, ó, esse aqui é de boleto, vence dia 5, vou dar uma lembradinha para ele, vai chegar no e-mail dele, mas eu sou parceira dele. Ele tem um aplicativo, ele também pode solicitar por lá, que a gente também ensina como utilizar o aplicativo, tá? Mas tem o débito em conta. Aí o débito em conta, o cara precisa ter o quê no débito? Dinheiro. Mas se não tiver dinheiro, vai ficar coberto? Não. Não vai ficar em débito. Mas é melhor do que o boleto, vocês concordam? Sim. Melhor do que o boleto, ele pode colocar lá débito. E o que eu vou precisar? Dos dados do cartão dele para registrar lá e a data de vencimento. Tem uns bancos disponíveis aqui, a gente não está utilizando bancos digitais, ainda está em análise, mas já tem aqui todos os outros bancos conhecidos. Sim. Mas tem o cara aqui do pagamento, qual é? Cartão de crédito. Aí sim a gente começa a falar de um cliente que praticamente vai estar coberto todo mês, porque no mínimo ele tem que pagar a fatura dele. Mas se não pagar, também vai ficar lá em aberto, tá? Então, quero que vocês entendam que existem algumas formas de pagamento que vai trazer retorno melhor para vocês. O crédito é a principal delas. Aí vai ter para órgãos federais, a gente tem planos aí para servidores públicos, no desconto em folha. Aí, beleza, né? Direto na conta do cara lá, mas aí é um outro público. Tá? E a gente pode, o cliente dizer, eu quero pagar de 3 em 3 meses que eu quero... né, me quitar aí pelo menos 3 meses, depois mais 3 meses, existe também essa possibilidade, na hora que a gente faz a venda. E saindo dos planos individuais, desses que eu falei, muito rapidamente eu vou falar que nós temos um portfólio bacana sobre os produtos empresariais. Aí a gente está falando aqui de alguns produtos na MAG, que a partir de 3 vidas no CNPJ, a gente consegue fazer uma cotação. Olha só, Patrícia, fui na empresa, tem 100 funcionários. Eu queria fazer um vida, morte por qualquer causa, um invalidez e um SAF. Quanto sai para essa empresa, pessoal? Eu já fiz cotação, onde sai lá para a empresa, por exemplo, 100 vidas, talvez uns R$11 por pessoa. Tudo isso que eu falei para vocês. 30 mil de cobertura. Já foi um que ele não queria plano de saúde. Ele queria plano... E aí você pode ganhar logo uma bolada de uma só vez. Por quê? Porque você vai fazer lá para aquela empresa 2 mil, 3 mil, 6 mil de vendas. A gente faz uma análise, rapidinho a gente faz uma simulação. Quanto que você quer de capital para os seus 100 funcionários? Eu quero 30 mil. Caso aconteça capital global, 30 mil. Aconteceu com o Joãozinho, com o fulano, é 30 mil, só o que eu pago. Posso? Pode. Tá, Patrícia, dá quanto a essas 100 vidas? Vamos supor, R$3.000 para sua empresa. 3 mil, fechou ali o plano dos 100 funcionários dele. Olha só que bacana, né? Um capital global tranquilinho. Aí, é claro, por que é bom para a empresa fazer um plano hoje coletivo? É um benefício a mais para os funcionários. Ele assegura, não sai do bolso dele. Não, então, ele já tem ali, né, todo um cuidado também para não ser onerado sozinho. Ele trabalha... Ele consegue ressarcir as famílias. Com máquina de alta periculosidade. Aí tem algumas profissões que são de risco excluído, assim como existe algumas empresas que são obrigadas a ter seguro. E aí a gente tem que ver se a convenção dele obriga e a gente pode atender ele. Porque a gente também tem um programa para atender as convenções obrigatórias, que são essas de mais riscos, geralmente, tá? Mas assim, pessoal, muito simples. Pegou a empresa tem interesse em fazer uma cotação para os funcionários dela, pode trazer, a gente faz e você consegue levar um estudo bem bacana, tá? Então, é só para vocês conhecerem que existe uma porta. Hoje você tem aí o saúde.
E aí você tem lá um plano coletivo no saúde, né? Poxa, esse cara empresário forte aí fez lá para as 50 vidas deles o plano de saúde. Tenta lá para ver se não cabe também um seguro de vida lá para os funcionários dele, que ele é preocupado. E aí você já pega de duas pontas, seguro de saúde e seguro de vida. Então, existe esse trabalhinho, tá? Algumas plataformas que a gente utiliza, o nosso Venda Digital é onde vamos fazer as simulações, o canal do corretor, que a corretora utiliza para ver ali, né, como está todos os clientes, cobranças e etc., um controle. Tem a nossa universidade corporativa, que é a MAG Universidade, que também ela é oferecida aqui para a corretora, onde ele pode abrir e vocês terem algum treinamento específico, tá? Então, a gente tem alguns suportes bem bacanas. E sobre a questão de comissionamento, né, que a gente vende, mas a gente quer ganhar, a gente tem aqui a angariação de 100%. Então, vendeu 100% ali, né, junto com a corretora que vocês estão ligados, tá? E o pagamento é muito rápido, o Lima já trabalhou lá pela... já está ali, já conhece o sistema da Mongeral, que está aqui com a gente, e ele sabe que o pagamento é muito rápido. Fechou, implantou, na outra semana a corretora já está mandando aí seu pagamento. Até semanalmente ela está fazendo o pagamento. Lembrando que tem dedução de imposto, né? Então, o Lima falou aqui, né? Para quem mas aí a gente está falando de um processo, né? Pessoa física. Pessoa jurídica tem que ver como é que é dentro da corretora, tá? Que aí são os detalhes. Mais angariação, 100% da venda. Alguns canais de atendimento, né? WhatsApp para o corretor, área do cliente, o nosso suporte a vendas da Mongeral também, que a gente fornece. E aqui, né, eu deixei algumas coisas, redes sociais, né, da MAG, e a minha tá bem aqui no cantinho, onde tá Patrícia.Carvalho MKT, que é de marketing, tá? O meu nome tá aí do ladinho, vocês podem estar seguindo, justamente para verem um pouco mais do portfólio, né? Porque aí, Patrícia, olha, eu conheço muitos médicos, a gente tem planos exclusivos para a área de incapacidade de médicos. Patrícia, eu conheço muito empresários, a gente tem planos resgatáveis exclusivos para esse público diferenciado. Então, a gente acaba tendo um portfólio amplo, né, que a gente não vai falar tudo hoje, para não atrapalhar. Eu vou só descompartilhar para me ver o rostinho aqui do pessoal. Obrigada aí pela parceria. Deixa eu interagir aqui com o pessoal que está online também. Espera aí, rapidinho. Pronto, agora eu estou vendo vocês, eu tirei aqui a questão da minha apresentação, e eu queria que vocês fizessem esse bate-bola comigo rapidinho, tá? Eu queria que vocês me falassem se ficou alguma dúvida, tá tudo certinho, alguma pergunta aqui? Oi, boa tarde, Patrícia. Oi, Noêmia, boa tarde. Então, perdão, eu vacilei um pouco aqui com o cliente falou comigo. A idade limite é até 85 anos, é isso? Para alguns planos, sim. Para outros, até 60, para outros, até 70, mas a média é essa, tá? Ok, então. Obrigada, viu? Tudo bem. Aí, a gente não finalizou, eu vou abrir aqui o Venda Digital para fazer a simulação, rapidinho para vocês. Ok, então. Obrigada, beleza. Tá, só queria repassar com vocês que a gente falou sobre a questão, o pilar vida, que a gente está falando aí, seguro, né, para morte, qualquer causa, pensando nos dependentes, então é importante a gente levar esse gancho comercial, né, porque se o teu cliente tem filho menor de idade, é importante dizer para ele que um seguro de vida vai assegurar essa pessoa em idade escolar e com as necessidades básicas que hoje ele assume como compromisso. Se ele não tem filhos, mas ele pode ter dependente financeiro, que às vezes são os pais, irmãos e outras pessoas. Nós falamos de um pilar muito importante, e aí eu ressalto, quem é profissional autônomo é praticamente indispensável, né, deixar esse seguro de fora, é onde vocês entram também com outro gancho comercial, que é o invalidez por qualquer causa. Então, ele é um seguro que tem um preço bem em conta, e caso aconteça algo, né, com esse segurado, né, aí a gente está falando de um benefício para ajudá-lo, né, a reposição de renda. A renda é a única vez que cai lá para ele, tá?
E outro pilar foi a assistência funeral, que a gente está falando caso venha acontecer algo com ele, ou com o dependente, que a gente está falando de cônjuge ou filhos, ele tem toda uma cobertura para uma assistência funeral, inclusive o translado de uma cidade para outra. Esse foi um pilar que a gente falou completo. Então, só isso aí eu faço uma cobertura completa. Outra parte a gente falou foi do doenças graves, que é o essencial, plus, e o prêmio com até 28 diagnósticos, incluindo câncer, né, nos seus 3 níveis. Por que que ele é bom? Porque ele vai trazer uma renda a mais, caso essa pessoa seja acometida, né, com uma doença grave, para ajudá-la no tratamento, mesmo que ela tenha plano de saúde. Então, para quem tem plano de saúde, isso é um plus a mais que você pode também oferecer. Ele pode ser comercializado sozinho ou em combinação com os nossos outros produtos. Falamos muito rapidamente do assistência PET, que é um planozinho de R$7, mas que ajuda aí as pessoas que têm animais, né, hoje, e tem que pagar tudo, né, aí você tira ali, de repente, uma vacina, uma entrega de ração, uma cirurgia até R$800, né, outros serviços que tem embutido nele, que é um por ano. Então, são vários serviços por ano, você utiliza um, aí já acabou aquele cartucho do ano, aí usa o outro, quando vira o ano, renova tudo de novo. Então, foi importante falar. E agora eu vou abrir rapidamente. Pode falar, Monique. Oi, Patrícia, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu Pode já falar. tenho uma filha de 18 anos. Por que que ela não consegue entrar? Ela não consegue entrar onde, meu bem? Se eu quisesse abrir para mim um seguro. Ah, um seguro de vida? Isso. Consegue entrar. O que a gente fala é do gancho comercial para quem tem filhos menores, né? Por exemplo, tem filho de idade escolar, então a gente pega um gancho comercial para que dê, né, apoio para essas pessoas até ela atingirem a maioridade, por exemplo. Mas o plano de vida, ele é para qualquer idade. Você pode fazer um plano, né, de seguro de vida para os seus pais, por exemplo. A ideia, né, é que você diga, não, mas meus pais acabam indo, né, na ordem primeiro do que eu. Mas você pode fazer um seguro de vida, caso lhe aconteça algo e você seja aí a provedora deles, você deixa uma reserva para eles. Para sua filha, você pode fazer até você continuar pagando, tá? Isso foi só um gancho comercial com crianças, né, menores do que 18, 21 anos, 23. Patrícia, me passa o teu WhatsApp, por favor. Deixa eu ver se eu ver o chat aqui. É 92 56 1268. 1268. Esse é o WhatsApp? Meu WhatsApp e o número que vocês podem entrar em contato também de ligação. 56. Eu dar suporte para vocês. 9256 1268. 1268. 92 56. 92, não, bota o 9 na frente, né? 9256 1268. Confirma? Perfeito. Confirma. Okay. Digita Tem o nome. como. Eu coloquei tem no como chat. você Mas eu coloca no mando depois pro grupo. Ney. Ele já tem, e aí ele manda para vocês, tá bom? Tá, ok. Obrigada, tá? Tá, eu vou abrir agora rapidamente, vou compartilhar aqui com vocês o Venda Digital. Porque, por exemplo, Patrícia, como é que vai... Faz uma simulação. Como é que a gente vai fazer tudo isso que tu falou? Então, a gente vai mexer rapidinho aqui, só para fazer uma simulação rápida, vocês vão ver que o sistema da Mongeral está muito facilitado. Tá? Vou compartilhar aqui, tela inteira. Estão visualizando? Não, aqui não tá aparecendo nada, não. Vai já aparecer aí para vocês. Apareceu? Não, só a gente mesmo que tá aparecendo aqui. Aqui apareceu, né? Sim. Então, vou ajeitar de novo aqui. Vou compartilhar. Apareceu? Já. Agora Legal. já. Pronto. Aí a gente tem aqui, ó, vou selecionar o Mongeral Eagle e vou descer aqui para fazer uma simulação para vocês. Essa aqui é a carinha do sistema, né, da MAG, para fazer essa simulação. Se eu iniciar essa nova contratação, eu vou abrir todo o aparato para eu fazer uma apresentação para o cliente. Porém, eu quero fazer uma simulação rápida. Eu vou aqui nessas 3 barrinhas e vou no cotador.
para vocês verem o que precisa somente para fazer uma simulação rápida. Eu só vou precisar do nome. Alguém aí para me fazer uma simulação? Me passa o nome e sobrenome. O meu, Patrícia. Pode vir. Noêmia da Silva Ferreira. Noêmia Ferreira, eu vou colocar. Uhum. Só preciso do nome e sobrenome. Qual a data de nascimento? 1/4/65. 24? 1/4/65. 1965. Ok. Aí eu vou colocar aqui uma das profissões, por exemplo, puxa vida, falei com o cliente, nem peguei a profissão dele, você coloca assim, ó, profissional liberal, não é regra, mas eu estou colocando aqui só para a gente fazer uma simulação rápida, tá? O cargo aqui tem que ser sempre no masculino. Vou colocar aqui vendedor, só para a gente passar. Eu vou colocar aqui o estado. Vou colocar uma renda aqui que eu digo, vou colocar só para me fazer a simulação, porque eu não peguei, só peguei o nome, obrigado, tá, pessoal? O nome e a data de nascimento. Por quê? Porque é precificado também conforme a data de nascimento. Vou colocar aqui não tem companheiro, para mim não ter que colocar os dados, e vou avançar aqui mais um pouquinho. Avancei. Só preciso disso para fazer uma simulação. Então, Patrícia, quero fazer uma simulação rápida. Nome e a data de nascimento. Nome, sobrenome e data de nascimento. Aí aqui, ó, ele vai me dizer que eu não coloquei o CPF. Tudo bem, eu vou dar ok para o sistema. Pronto. Aí eu vou procurar aqui o que a Patrícia falou. A Patrícia falou de vida inteira, a Patrícia falou do assistência funeral, a Patrícia falou do doenças graves. O que eu vou fazer aqui para a Noêmia? Eu vou colocar bem aqui no pesquisador para ser mais rápido. Eu vou colocar para a Noêmia vida inteira. E vou colocar para ela, para a vida inteira, pensando nos filhos dela ou no cônjuge, e vou colocar o assistência funeral, o SAF. Eu vou colocar o superluxo familiar, que pega o cônjuge e os filhos de qualquer idade, e vou colocar o invalidez para fazer um plano completo para ela. E o invalidez é esse aqui, ó, por qualquer causa. Todos esses códigozinhos eu tenho, tá, pessoal, para passar. Me falaram aqui que para Noêmia tem que colocar o cachorrinho, né? Então, vamos colocar um cachorrinho para Noêmia. E vamos avançar. Vou fechar aqui, ó, porque eu vou avançar aqui embaixo. Vou continuar sem CPF. E abriu todos os planos que eu coloquei. E aí, pessoal, eu vou começar a mexer nas coberturas. Ó, no valor de cobertura. Vou colocar de vida inteira, morte por qualquer causa. Patrícia, mas e se eu esquecer o que é essa vida inteira? É só colocar no detalhe aqui, ó. Ele vai me dizer, ó, benefício por morte. Entre 16 e 85 anos. Beleza? Vou colocar 100 mil aqui para Noêmia, porque os filhos dela já estão tudo, né, crescido, mas mesmo assim ela quer deixar ir para uma faculdade. Olha o valor que já vai aparecendo aqui. Olha o valor do assistência SAF Família. Esse valor aí, a gente pega lá da tabela? Ou... Já vai saindo aqui conforme a idade dela. Olha, conforme a idade dela. Olha o invalidez para Noêmia, eu vou colocar 100 mil também para Noêmia aqui, ó. Vou exibir o valor. É invalidez por qualquer causa. Vou exibir aqui embaixo também. Esse 100 mil tá tirando... Eu que estou colocando. Mas eu posso dizer bem assim. A Patrícia falou que uma família leva uma média de 36 meses. 12, 14, né? 12, 24, 36. 3 anos para se estabelecer. Então, vou fazer um cálculo de 3 mil vezes, né, os 36 meses. Eu posso usar essa média, tá? De ano, para essa família se restabelecer. Eu posso fazer uma previsão, eu posso colocar, olha, 200 mil, a gente pode conversar com o cliente, tá? Existe um parâmetro, mas você também pode colocar. O PET, R$7, independente da idade. Aí eu avanço. Já está pronto, bem aqui a simulação da Noêmia. Quanto ficou? A Noêmia, lembrando, tá? Tem 57 anos. Então, olha só, eu quero que vocês decorem aqui. Todo esse pacote para a Noêmia dá 292,15. O que a Noêmia vai ter aqui à disposição? Ela vai ter um seguro de vida por morte de qualquer causa. Ela vai ter
uma invalidez por qualquer causa, um funeral para familiar e um PET. Tem 4 produtos. A cobertura dela de risco ao total está dando 307 mil. Tá bom. Tá bom, tá completo. Tá. 292 mensal. Existe uma atualização em todos os seguros, igual talvez tenha no plano de saúde, que é o IPCA, tá? E por reenquadramento de faixa etária, de 5 em 5 anos. Ah, tá. Sim, mas o IPCA, ele é anual. Então, realmente, a gente tem que identificar para o cliente que vai ter uma correção. Ai, Patrícia, o cliente disse que ele pagava 292 e quando foi no ano seguinte ele pagou 320. Ele achou caro. A gente consegue fazer uma atualização baixando um capital para enquadrar ele no mesmo valor. Entenderam? A gente mexe um pouquinho na cobertura dele e fica lá no valor. Aí, vamos supor, quero mandar lá para a Noêmia. Noêmia, olha, eu fiz aqui uma simulação para você, né? Esse produto deu 292. Vou estar mandando aí no seu WhatsApp, no seu e-mail. Só eu gerar esse relatório aqui, pessoal. Depois que eu gero um relatório, vai abrir um documento. Esse documento aqui chamado estudo. Vocês estão vendo aí o estudo, pessoal? Uhum. Ó, Sai tão bonitinho. sai bem bonitinho, aí, claro, as informações que eu coloco vêm aqui também. Então, se eu coloquei a profissão dela aqui como vendedor, vai aparecer lá vai para aparecer ela. pra Só ela. tem que ficar atenta nisso, né? Ah, É. Patrícia, tem que colocar a informação correta e a renda também. Então, eu vou Sim. pegar. Mas eu só queria fazer uma simulação, e aí não é meu seguinte, ó, vou te mandar só isso aqui, ó. Eu pego e faço um print dessa tela aqui, é só o que eu quero. Entenderam? Ah, legal. Só para passar mesmo, mando isso aqui para a Noêmia a vida inteira, SAF, invalidez permanente, validez por doença e acidental majorada e assistência à proteção PET. 292, está aqui os capitais dela. Entenderam? Então, eu posso mandar só esse print, porque vai aparecer tudo que vem em cada um mais embaixo e vai aparecer o nome lá no final de quem fez aqui no início, né? A cotação. Aqui, ó, olha aí, date. Entenderam? Uhum. Então, beleza, vamos lá. Agora eu queria, rapidinho, para me fazer um segundo exemplo de uma pessoa, né, que tem até 30 anos. Tem alguém aqui? Até 30. Patrícia, me manda pro meu WhatsApp isso aí, por favor. Mando, meu bem, mando sim. Olha, o Date aqui é o mais jovem, disseram. menino. A gente vai fazer uma nova simulação agora, e vocês viram, eu vou colocar as mesmas coisas que eu coloquei para a Noêmia, tá? Não, coloca menos, que é pra gente... Não, para vocês verem a ideia, o resultado. Ah, ver a comparação. Isso, ó, eu vou limpar aqui a simulação, ó, vou limpar. Tá. Pronto, aí eu quero voltar lá para a primeira tela, agora eu vou trocar o cliente. Vou colocar o Deike. Sobrenome, Rocha Souza, tá. Vou colocar o Deike aqui, aí o Deike me passou aí a data de nascimento dele. 13 Aham, do 9, aqui, ok. 92. 1992. Masculino, qual cargo eu coloco aqui, Deike? Corretor. Corretor. Ó, corretor, vou colocar aqui. Eu esqueço que às vezes eu sou. E aí eu vou deixar uma média de renda de 5 mil, mas assim, como vocês viram, querem mandar bonitinho, pega esses 4 dados certinho. Ele tem companheira, eu só vou colocar aqui não, para eu não ter que colocar os dados dela, porque senão, olha só, coloquei sim, vai pedir a data de nascimento e o sexo, mas não vai interferir na simulação. Isso que é bom saber. Não vai interferir. Nessa Quem daqui, é não. casado, Agora, quando ele fizer a completa, aí eu vou pedir todos os dados dele. Avancei. Vamos lá, agora a gente vai colocar a mesma coisa. Quero que vocês lembrem que ficou 292 o da Noêmia. Bora ver o do Deike agora. Acho que isso é mais barato. Se eu não me engano, de mulher é mais em conta, né? Do que de homem. Normalmente, da mesma faixa etária. De vida, sim. Mas uma vez eu De precisei, seguro. não foi seguro. É. Ah, não, eu precisei Porque de a seguro taxa de mortalidade da mulher é Eu menor. precisei de seguro viagem. Foi? Vou pensar Ó, tá processando aqui. Ele deu aqui, mas vou processar assim mesmo. Vamos lá. Avança. Mulher, a taxa de mortalidade é menor, né? Mulher se cuida mais, homem não, não faz check-up, não Menina, faz mas mulher exame. pega mais coisa. É verdade. Mulher tem isso, tem que eu tenho que cuidar quando dá fela. O pessoal tá processando. Ah, nossa.
Até seguro de carro é mais caro. O homem só faz besteira. Pronto. Aí, ó, eu vou fazer o pesquisador aqui, mas eu posso clicar aqui. Eu vou colocar vida inteira, porque eu já sei o nome, ó, vida inteira. Vou colocar invalidez, né? Não foi isso que a gente colocou, não é, ó, por qualquer caso. Vou colocar o SAF, SAF, que é assistência funeral familiar, e vou colocar o PET, que é para ficar igualzinho. Cadê o PET? Pronto. Aí eu fecho aqui, já está tudo marcado aqui e avanço. Vou sem CPF, ele vai abrir aqui, está dando esse R1 de salvamento da informação. Pronto, está processando ainda. Mas, praticamente, pessoal, para fazer uma simulação, é só isso. Ó, agora eu vou precificar. Se eu quisesse colocar 500 mil, eu podia? Podia. Vamos lá, vou colocar 100 mil, que foi o que eu coloquei para Noemi aqui. Morte de qualquer causa. Olha quanto vai sair para o DEIC. R$22. Vocês viram aí? Só esse aqui, olha só. Agora a gente vai... O funeral também sai mais barato para ele. Idade, pessoal. E aqui eu vou colocar 100 mil, vocês vão se espantar aí com os valores, ó. Olha só. Viram? E tem o PET, que é o mesmo valor, independente da idade. Agora eu vou avançar e vou mostrar para vocês o valor. Chorem. R$49. Já quero. Que horror! Que horror! É bem a Noêmia, né? Que horror! Vocês viram, só que o meu mínimo aqui é R$50. A gente não consegue fazer plano abaixo de R$50. Aí eu teria que aumentar o capital dele. Eu poderia, já que o DEIC, né, tá aí dando esse show. Qual é a idade do DEIC? 30. Pois é, olha aí, eu coloquei tudo. Coloquei, ó. Coloquei vida inteira, coloquei uma invalidez, 100 mil, tá tudo certinho? Tá, né, pessoal? Vocês viram a diferença, acaba sendo grande. Mas aí, o que eu colocaria para ele? Ele tem... O bebê vai nascer aí... Vamos colocar o doenças graves para ele. Vamos colocar o doenças graves para ele. Hã? Não, só o que eu expliquei para vocês ainda, senão fica muito acumulado. Aí eu vou colocar aqui, ó, doenças graves para o DEIC. Vou colocar o prêmio. E vou avançar para eu colocar um valor nesse doenças graves. Tá aqui. Vou colocar 100 mil. Vou logo preencher aqui, que tá dando... Bom, esse aqui é mais caro do que os outros, hein? R$50 a mais. Então, quanto será que vai ficar? A gente já sabe, né? R$99 ele fica completo com tudo que a gente falou hoje aqui. Vocês perceberam que existe uma diferença na idade, né? Até aumenta muito. Por quê, pessoal? É a estatística de vida, né, que a gente fala. É a pessoa que, de repente, está mais provável, né, a chegando à velhice, a chegando a ter uma doença também, ou a chegando, né, a deixar aí seus dependentes, né, mesmo que criado, mas sim. Aí teve uma pessoa que falou bem assim, falou para mim, né, rapaz, isso aí tá errado. Os jovens hoje em dia se arriscam mais do que a gente. Eu ri, fez sentido. Eu fiquei muito chateada com... E aí a gente gera. Eu fiz um no banco, né? Na Caixa. Sim. Quando nós éramos CNPJ. Certo. E aí passou-se uns 8 meses depois que eu fiz, acho. Eu paguei anual de uma porrada só, R$900. Aí, logo que eu saí do banco, que eu fui assaltada e tudo, e ela disse que estava incluso. Certo. Na hora. Olha aí, tudo, ó. Né? Isso, eu já sei até que vai falar. Quando eu fui assaltada, lá na frente do banco, inclusive, sim. Não tive nem direito de nada. Ó, tem que ficar muito atento. O banco geralmente faz bem assim: olha, você tem um seguro de vida, só que é só acidental, não é por doença. Aí tu foi acometido com uma doença, aí tu vai lá no banco, né? Olha, eu tô doente. Não, mas o teu seguro é só acidental. A mesma coisa com validez. Patrícia? Oi, Noêmia.
Tem carência? Eu não peguei essa parte da carência. Aí, quem pode responder para nós a carência do seguro de vida? Quem lembra? Não tem carência, beleza. Porém, se for suicídio, tem 24 meses. E a questão do Covid, se não tiver vacinado, 90 dias. Se um cliente tiver a partir de 61 anos, quiser fazer um seguro de vida, tem uma carência de 24 meses, morte natural. Olha só. Então, resumindo, praticamente só se for suicídio de 24 meses. Né, até 61 anos. Se for invalidez, tem carência? Invalidez, não. A mesma coisa, segue o mesmo padrão. Não vai ter suicídio, segue o mesmo padrão. Não tem carência, Sim. tá? E se for, deixa eu ver, doenças graves, tem carência? Não. Eu não falei da carência para vocês. Tem uma carência de 60 dias. Só isso. Então, 2 meses, tá? Doenças graves, carência de 60 dias. Só. Então, tá no radar de vocês. Fiz a simulação, porém, eu me prontifico, né, de vocês disserem bem assim, Patrícia, olha só, falei com o cliente, queria fazer uma simulação, mas não senti segurança, não consegui mexer. Tu pode me ajudar? Posso. A gente pode fazer uma sala dessa daqui e online a gente fazer juntos. Ou então eu posso, Patrícia, eu não estou conseguindo fazer agora, tu faz para mim, me manda? Também posso ajudar vocês aí nesse percurso. Né? Então, tem uma negociação mais difícil que é um corporativo. Pode ir junto? Também posso ir junto. Então, pessoal, a parceria aqui está fechada. Né? Eu trouxe aqui algumas coisinhas, a gente pode renovar mais à frente. Vou mandar material para vocês pelo DEIC. Vou mandar as tabelas para vocês também terem o conhecimento. E tem até tabela de comparação. Mas vou mandar os mais fáceis para vocês. Beleza, pessoal? Vamos bater uma fotinha? Alguém aí consegue abrir câmera ou não? Beleza, obrigada. Vocês conseguem abrir a câmera, Noêmia? Não, eu tô com uma toalha na cabeça. Então deixa eu fazer um print aqui, aí depois a gente salva rapidinho, tá? Agora todo mundo aqui, 1, 2, 3, e quem tiver as meninas aqui, só se a gente bater foto. Aí bate aí. Deixar registrado aqui. Pronto. Queridos, muito obrigada pela atenção, tá? Foi um prazer estar aí com vocês. Até a próxima. Quero teu zap. Pode deixar, vou pedir pro Day que ele vai fazer essa ponte aí com vocês, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, queridos. Tchau, tchau. Tchau. Só tá. Dei que tirar foto. Olha, eu trouxe um bolinho para a gente comer aqui. Não dá para comer online, mas prometo. Daí que se vier, né? Sim, com certeza. Se vier, tivesse rola aqui, um bolinho, né? quem está aqui tem a preferência. Felizmente ainda não dá para compartilhar online. Mas, pessoal, muito obrigada, tá? Um abraço. Deixa eu- Cadê o